Boa noite. Tudo bem, Renan? Tudo. E hoje vamos iniciar a segunda parte da aula de farmacologia de antihipertensivos. Só faltam duas classes. Na verdade, era para ter mais, mas a gente não vai ver tudo. A gente vai ver as principais, né? Então, a gente vai ver os inibidores da ECA nesse início e finalizar a aula com os inibidores dos receptores de angiotensina 2. Então, a gente vai entender quem é essa tal de ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, e quem é esse BRAS, né, que a gente chama de BRAS, que são os inibidores dos receptores de angiotensina 2. Quem são esses receptores e aonde se localizam? No início, certo, a gente já viu, né? Vários. A gente viu os beta-bloqueadores, a gente viu os diuréticos, né? E agora a gente vai entender quem é essa ECA e quem é o BRAS. Vamos lá. Para a gente entender quem é essa enzima conversora de angiotensina, a gente tem que entender que é um assunto que a gente estuda dentro da fisiologia do sistema renal, do sistema excretor, né, do sistema renal, e uma parte dela a gente estuda o controle da pressão arterial. Esse sistema, aonde tem a ECA, é um sistema chamado de sistema renina, angiotensina, aldosterona. É um sistema de equilíbrio de pressão arterial. E esse sistema ele é acionado quando o nosso corpo baixa a pressão arterial de alguma forma. Por exemplo, pessoas que têm algum tipo de hemorragia. Uma pessoa sofreu um acidente, está perdendo sangue, eu tenho uma hemorragia interna, pela perda de líquido do sistema cardiovascular, a pressão arterial ela tende a baixar. Então, nosso corpo tenta manter essa pressão arterial e ele mantém essa pressão arterial como? Ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que acontece alguns processos para que o nosso corpo mantenha a pressão arterial equilibrada ou acima daquela que estava muito baixa, certo? E esses dois últimos grupos, né, de antihipertensivos estão pertencentes a esse grupo, que é esse grupo justamente que tem essa enzima conversora de angiotensina e os receptores, né, de angiotensina 2. Vocês vão escutar alguns nomes, que é renina, angiotensina 1, angiotensinogênio, ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, e angiotensina 2. É uma sequência. Antes de mostrar o ciclo, saiba que primeiro é liberada a renina converte angiotensinogênio e angiotensina 1, a angiotensina 1 é convertida em angiotensina 2 pela ECA. A angiotensina 1 ele é um vasoconstritor leve. Então, ele sozinho, a angiotensina 1, ela não consegue causar vasoconstrição, né, que é a diminuição do calibre dos vasos, para aumentar a pressão arterial, porque é um vasoconstritor leve. É por isso que nosso corpo adaptou em ter uma enzima conversora de angiotensina, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, que é um forte ou um dos mais poderosos vasos constritores do nosso corpo. Aí ele faz diminuição do vaso, aumentando a pressão sanguínea para tentar restabelecer quando a pressão sanguínea ela cai. Lembra do primeiro grupo de medicamentos que a gente estudou, que foram os beta-bloqueadores? Olha o que acontece. Os beta-bloqueadores, como o metoprolol, o prapanolol, são medicamentos que vão atuar diminuindo a pressão sanguínea, inibindo os receptores beta. Só que pela lógica é o quê? Tá diminuindo a pressão.
Então, se está diminuindo a pressão, o nosso corpo vai fazer o quê? Tentar aumentar a pressão, porque não já é do nosso corpo. Fazer o quê? Quando a pressão diminui, ele tende a aumentar. Então, normalmente, os beta-bloqueadores também inibem a renina, porque a renina é o início do sistema. Renina, angiotensina, aldosterona. Inibindo a renina, todo o processo é inibido e não há vasoconstrição. Aí não acontece o aumento da pressão arterial e se mantém ela abaixo daquele que é esperado, certo? Deixa eu passar aqui. O meu computador hoje tá um pouco lento, né? Vamos aqui. Pronto, passou. Esse é o ciclo. O ciclo da renina, o sistema, né? Renina, angiotensina, aldosterona. Eu acho que ele está em espanhol. Tá em espanhol. Eu me esqueci de traduzi-lo. Na aula que eu dei para o reforço, eu acabei traduzindo, mas eu me esqueci para essa. Mas praticamente é o mesmo nome. Vocês observem que o sistema renina-angiotensina-aldosterona é um sistema básico, porém um pouco complexo, e atua em diversas áreas do nosso corpo, atuando no sistema nervoso, atuando no sistema cardiovascular, atuando no sistema renal e atuando também no fígado. E a gente vai entender como ele atua no fígado. Vamos lá, vou pegar a canetinha, vou pegar uma canetinha verde para a gente ir. Olha aqui, ó. Quando baixa a pressão arterial, uma enzima, ela é produzida nas células justaglomerares que glomérulo dentro do rim. Ela é chamada de renina, certo? A renina, ela é de grande importância. Por quê? Quando ela cai na corrente sanguínea, quando é liberada pelo rim e cai na corrente sanguínea, essa renina ela passa para o fígado, certo? Essa renina acaba chegando no fígado. E quando ela chega no fígado, ela vai se deparar, certo? Com uma proteína gigantesca que a gente chama de pepsinogênio, angiotensinogênio, certo? Então, olha, quando a pressão cai, a renina ela é liberada pelas células justaglomerulares. A renina é uma enzima, logo também é uma proteína que cai na corrente sanguínea. Quando ela cai na corrente sanguínea, ela vai fazer seu percurso pelo corpo até chegar no fígado. Quando chega no fígado, essa renina acaba encontrando uma proteína também, que é o angiotensinogênio. E esse angiotensinogênio, quando essa renina chega, esse angiotensinogênio, ele é convertido em um peptídeo, né, de 10 aminoácidos, que a gente chama de decapeptídeo, porque tem 10 aminoácidos, que é a angiotensina 1. Só que, como vocês observam aqui, ó, a angiotensina 1 é um vasoconstritor leve. Então, ele causa algum efeito? Praticamente nenhum, porque aí ele causa um efeito bem leve no corpo. Aí o que acontece? Essa angiotensina 1 vai ficar pelo sangue, navegando pelo sangue. E ela acaba chegando principalmente nos pulmões. Olha aqui, ó. Onde tem esse pulmãozinho aqui, ó. Principalmente nos pulmões, certo? Quando essa angiotensina 1 chega nos pulmões, ela vai se deparar com uma outra enzima, que é a ECA, como vocês observam aqui embaixo, certo? Que é a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Ao que acontece, essa angiotensina 1 é convertida
em angiotensina 2, que é um forte vasoconstritor. Então, pela lógica, se a angiotensina 2 é um grande vasoconstritor, ele vai aumentar a resistência desse vaso. O que é aumentar a resistência desse vaso? É diminuir o calibre do vaso e esse vaso vai ficar mais resistente. Não vai pulsar de maneira, lembra que a artéria pulsa, né? Então não vai ter uma pulsação mais evidente, vai ficar com um calibre bem menor. Se diminui o calibre desse vaso sanguíneo, aumenta a pressão arterial, certo? Aumentando a pressão arterial, pode passar do 12 por 8, 13 por 8 e assim sucessivamente. Então, a angiotensina 2, para ela atuar dentro do vaso sanguíneo, ela tem que encontrar um receptor. E esse receptor é o AT1. É o AT1, que é o receptor de angiotensina 1. Não, angiotensina 1 não, angiotensina 2. Só que tem um detalhe, a angiotensina 2 não só atua dentro do vaso sanguíneo, não só vai causar aí vasoconstrição, porque normalmente esse sistema, ele como posso falar? Ele é ativado quando há uma baixa de pressão. Então, o corpo ele tende a elevar a pressão arterial. Só que, às vezes, apenas a resistência periférica, né, a resistência dos vasos sanguíneos não são suficientes. Então, vocês observem aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta de outra cor. Vou pegar o roxo. Vocês observem aqui onde tem esse cérebro roxo aqui em cima, ó. Aqui onde eu botei a setinha roxa agora. Vocês observam que a angiotensina 2 utiliza-se de outros dois hormônios. Ela ativa a liberação desses dois hormônios, que é a aldosterona. É por isso que o sistema é renina, angiotensina, aldosterona. E também o ADH, que é o hormônio antidiurético. Vamos lá. A aldosterona, ela atua no túbulo no ducto coletor lá do néfron, que a gente viu a estrutura do néfron ontem, e ela atua na reabsorção de sódio. E quando ela reabsorve sódio, ela também reabsorve água. Lembra que eu falei? O sódio carrega água. Observem esse quadradinho amarelo aqui, onde tem Na. Na é sódio. Perceba que a setinha está para dentro. Então, ela está reabsorvendo sódio para dentro do sangue. Quando reabsorve sódio, ao mesmo tempo reabsorve o quê? Água. E se está retendo mais água, maior a pressão arterial. A gente diz que aumenta o volume extracelular de água. Outro detalhe é o ADH, que é o hormônio antidiurético. Ele impede a diurese. Porque ele impede a diurese como? Impedindo aqui que a água vá embora. Ele reabsorve, aumenta a reabsorção de água. Está relacionado com os transportadores de água, que a gente chama de aquaporina. Aumento dos transportadores de água, então a água ela não é excretada, ela é reabsorvida. Então, observem aqui que é um sistema que está relacionado ao aumento da pressão arterial. E outro detalhe, deixa eu pegar aqui agora o vermelho. Os fármacos que a gente vai estudar, ele inibe a ECA, um grupo inibe a ECA. Se não tem ECA, não há conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, que é um vasoconstritor. Então, não há vasoconstrição acentuada. E o outro é os inibidores dos receptores de angiotensina 2. Eu tenho a angiotensina, mas a angiotensina ela não consegue, certo, atuar no receptor, logo ela não vai causar vasoconstrição, não vai atuar na liberação de aldosterona, nem também na liberação de ADH, certo? Até então, tudo ok? Posso passar? Alguém tem alguma pergunta? Botem aí o joinha. Renan,
Oi. Renan, desculpa, você poderia repetir? Os outros fármacos, eles inibem os receptores de angiotensina um ou 2 que eu não peguei, desculpa. Os fármacos que a gente Como é vai que você... estudar, ele vai inibir a ECA, que é a enzima conversora de Sim. angiotensina, e vai inibir os receptores de angiotensina 2, que é o AT1, certo? Ah, ok, obrigada, tá? Nessa segunda classe, vai ter todo o processo, libera renina, converte angiotensina 1 em 2, porém a angiotensina 2 ela não vai conseguir atuar, logo ela não vai elevar a pressão arterial. Já os outros, né, que é, que é esse grupo, que é os inibidores de ECA, já vai atuar na ECA e não vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2, certo? Vai liberar renina, vai converter em angiotensina 1, porém não é convertido em angiotensina 2, certo? Então, a gente vai ver essas duas classes de fármacos. E dentro desses inibidores de ECA, a gente tem, né, o benazepril, captopril, acho que todo mundo já ouviu falar, mesmo se não tomou, acho que alguém já ouviu falar sobre esse captopril, a cilazopril. Vocês observaram que os beta-bloqueadores, eles normalmente é terminado em ol, né? Metropolol, propanolol. Já os inibidores de ECA termina em il. Benazepril, captopril, cilazepril, delapril, enalapril. Eu tomo esse, eu tenho aqui, eu mostrei ontem para vocês, que é um inibidor de ECA, né? Eu tomo esse enalapril, fosinopril, lisonopril e os pril todinho que existem. A primeira coluna, certo? É a dose mínima em miligramas, certo? Então, aqui, ó, Renan toma algum? Renan toma um monte de coisa, né? Olha aqui, ó. Por exemplo, vou falar do que eu tomo, né? O enalapril, a dose mínima é 5 por dia. Eu tomo 20. É 10 de manhã, 10 à noite. Então, a minha dose diária é de 20 miligramas. A dose máxima de enalapril é 40. Aí, né, a primeira coluna é a dose mínima, a segunda coluna é a dose máxima e a terceira coluna é quantas vezes a pessoa pode tomar por dia, certo? É, vocês estão observando aí que tem uns que tem algo, tem mais, né? Por exemplo, o captopril, a dose mínima é 25 e a dose máxima é 150. Já existe outros, por exemplo, o enalapril, que a dose mínima é 5 e a dose máxima é 40. Por quê? Porque tudo não é a mesma coisa. Porque tem uns que eu só posso tomar uma vez por dia. Outros de uma a duas vezes, como eu tomo, né? Outros de 2 a 3 vezes. Vocês têm noção por quê? Busquem aí no consciente de vocês. Imaginem. E aí? O que Mais ou menos como tu explicou ontem. É, eu faço sempre a comparação do grifado com metformina. Você toma um porque ele tem ação mais rápida, então ele logo vai embora, e o outro é mais demorado, então você vai, no caso, tomar menos, né? Pode ser Acho que é isso. isso. Pode ser isso. A absorção, né? A absorção de algum medicamento pode ser mais rápida do que outro. Às vezes, tem de se tomar uma dosagem maior, porque o nosso corpo metaboliza, certo? Por exemplo, eu pego o medicamento, ingiro esse medicamento, aí esse medicamento, antes de chegar no órgão-alvo, o fígado metaboliza ele, ou seja, destrói, converte em outra coisa. Então, precisa de uma dosagem maior para que aquele medicamento não, o princípio ativo consiga chegar onde ele tem que chegar. Pode ser também que o medicamento, né, o princípio ativo, pode ter um tempo de meia-vida, como Marili, mais curto, certo? Tem várias coisas que podem atuar aí.
pode ser que esse medicamento ele tenha um princípio ativo que seja mais forte do que outro, seja metabolizado mais rápido do que o outro, tem um tempo de vida mais rápido do que o outro. Então, tem uma variação muito grande aí do que pode ser. Então, esses medicamentos que tem que tomar uma vez por dia e a concentração dele tem que ser mínima. Por exemplo, ali, ó, o Cilazapril, que é o terceiro, tem a dose mínima é 2,5 e a dose máxima é 5. Então, o efeito dele, para ele ter o mesmo efeito que o captopril, ele tem que ter um efeito bem menor. Se eu ingerir mais do que isso, causa algum problema aí. Já o captopril precisa de uma dosagem maior para que ele possa chegar, porque alguma coisa acontece no metabolismo ali dentro, na absorção, no circuito que ele é levado, precisa chegar lá no órgão-alvo, precisa de uma dosagem maior. Aí eu pergunto, não, vou perguntar isso agora não. Isso agora não. Olha aqui. Deixa eu passar aí para vocês, sim. Aí a gente tem aqui, ó. Olha como eu falei, os inibidores do IECA, tem o nome IECA, justamente que é inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então a gente vai estudar esses fármacos que inibem a enzima que converte angiotensina 1 em angiotensina 2. Também a gente vai estudar os BRAS, né? Que é os inibidores que são antagonistas dos receptores de AT1. Olha aqui, ó. Aqui ele mostra direitinho, ó, que a angiotensina 2 causa vasoconstrição, também atua na liberação da aldosterona, ela aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a retenção de água através do sódio e eleva a pressão arterial. Só que tem um detalhe. O nosso corpo, ele tem um vasodilatador, certo? Enquanto um está causando vasoconstrição, o nosso corpo tem um vasodilatador. Qual o nome desse vasodilatador? A bradicinina. Olha aqui, ó. A bradicinina. A bradicinina que eu acabei de circular é um vasodilatador e como eu posso falar? O que acontece? Vamos lá, respira, para vocês entenderem. A ECA, ela é inibida pelos fármacos inibidores da enzima conversora de angiotensina, certo? Vamos imaginar, olha o que acontece. Quando a ECA está ativa, sem fármaco nenhum, a bradicinina ela é inativada pela ECA. Então, quando a ECA está ativa, a bradicinina é inativada pela ECA. Ou seja, para que ela é inativada? Para acontecer a vasoconstrição. Porque a ECA ativa causa vasoconstrição porque é a liberação de angiotensina 2. Só o que acontece? Quando a ECA é inibida pelos fármacos inibidores da ECA, a bradicinina, certo? Ela não é inativa. Então, ela atua na vasodilatação, diminuindo a resistência periférica, causando o quê? Normalização da pressão arterial, né? Como eu posso falar? Diminuindo a pressão arterial para tentar chegar ali no equilíbrio. Então, recapitulando, quando a ECA está ativa, ela inibe a bradicinina. Quando os fármacos inibidores da ECA atuam, inibe a ECA, a angiotensina 2 não é formada. Há o caso de vasodilatação, porque não há atuação ali da angiotensina 2 no AT1, que é os receptores de angiotensina. Isso favorece o quê? A não inativação da bradicinina, e ela favorece ali a vasodilatação, diminui a resistência periférica e reduz a pressão arterial, certo? É isso.
Aí vocês observam aí que tem o número 1 e o número 2, né? Tem o número 1 ali na IECA e o número 2 ali no BRA. Então, se vocês olharem aqui embaixo, aí tem assim, né? Figura 11.6, a ação do captopril e saralazina. A gente já sabe, né, que os inibidores da ECA, ela termina em quê? Termina em IL. Então, já sei que o captopril inibe a ECA. Olha aqui, ó, onde tem um. E a saralazina é o inibidor dos receptores de angiotensina 2, que é o AT1. Gente, vocês conseguiram entender isso? Deu para entender mais ou menos aí o que acontece? Falem alguma coisa. Ou botem a setinha. Assim, Marili disse que foi confuso aí. Todo mundo concorda com ela? Deixa eu botar aqui no chat. Mas é assim mesmo. Só recapitulando aqui, tá certo. Depois você assiste a aula, se não der para voltar, Jacilene. Aí o que acontece? A ECA, olha, observem. Vocês estão observando onde tem o nome IECA, tem um retângulo cinzinha, né? Onde tem um e um. O que acontece? Quando a ECA ela está ativa, ela favorece a vasoconstrição, certo? Quando ela é inativada, ela promove a vasodilatação. Quando a ECA está ativa, ela converte angiotensina 1 e angiotensina 2 e ela faz o processo de vasoconstrição. Só que ao mesmo tempo que ela está fazendo a vasoconstrição pela produção de angiotensina 2, ela inibe a bradicinina, que é um vasodilatador, certo? Só que quando eu uso um fármaco para inibir a ECA, ela inibe a vasoconstrição e inibe a degradação da bradicinina. Ou seja, a bradicinina não está mais sendo degradada. Então, ela favorece a vasodilatação, porque a bradicinina ela não é degradada, ela atua nos vasos sanguíneos, dilatando esses vasos sanguíneos, certo? Se caso vocês estiverem um pouquinho confusos, aí vocês podem revisar de novo a aula ou pesquisar na internet, mas é isso aí. Senão eu vou ficar repetindo a mesma coisa direto. Alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Vamos lá. Quem levantou a mão pode falar, para a gente continuar. Ô, Renan, boa noite. Renan, aqui é Pedro. Oi. Deixa eu te falar, é que eu entrei agora na aula, eu não tô de serviço, entrei agora. Essa aula vai ficar gravada ou não, meu irmão? Já está gravando já. Pronto, deixa eu te falar aqui, em relação ao curso de interpretação de exames laboratoriais, vai ser quando mesmo, meu irmão, que eu tô perdido? É segunda, terça e quarta da semana que vem. Fala, meu Deus. Vai ser que hora? Vai ficar gravado também, não vai? Vai ser das 7 às 10. Pois tá bom, eu que eu tô de serviço. Mas valeu, gente. Boa noite aí, Renan. Obrigadão aí pela oportunidade. Eu vou sair que eu vou pra rua agora, viu? Tá certo, boa Obrigadão. noite. Sim, vamos aqui. Aí, os antihipertensivos, né, inibidores da enzima conversora de angiotensina e ECA, eles promovem diminuição, né, da hipertensão arterial. Então, o objetivo aí é tratar a hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. Eu não tenho insuficiência cardíaca, viu? Porém, eu não tomo diretamente esses fármacos antihipertensivos para diminuição da pressão arterial. Isso é uma consequência. Eu tomo para melhorar, certo, o funcionamento do meu coração, porque diminui a sobrecarga do meu coração.
Aí também algumas doenças renais, porque você, pela lógica, né? Se tem uma hipertensão, o corpo ele trabalha mais, tem mais força para mover esse sangue. Já com a hipertensão controlada, o coração batendo mais devagar, então diminui, né, problemas renais e problemas cardíacos. Ele atua na enzima conversora de angiotensina e impede a formação da angiotensina 2, certo? Mecanismo de ação, a gente já viu várias vezes. Ele inibe a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, promovendo a vasodilatação pela não degradação da bradicinina, certo? Isso promove o quê? Redução da pressão arterial e menor que a aldosterona está relacionada ali com a absorção de sódio, logo reabsorção de água e retenção de água. Nesse caso, certo? Não há retenção de água e a pessoa faz a diurese normalmente. Lembrando de uma coisa também, os medicamentos, né, os antihipertensivos diuréticos, aumenta a vontade de fazer xixi, aumenta ali, causando poliúria e etc, né? A pessoa urinando várias vezes. Esses antihipertensivos que não são diuréticos podem aumentar a diurese também, mas não está relacionado aí com a excreção de água, né? Porque os diuréticos eles têm que eliminar a água. Nesse caso, é porque melhora o condicionamento vascular, o funcionamento do sistema cardíaco, do rim, ele funciona melhor. Então, tem a impressão que a pessoa está urinando mais vezes, mas não é. Significa que seu corpo não estava funcionando bem, a quantidade de urina diminuiu, você achava aquilo normal, aí quando toma esse medicamento, aumenta a quantidade de micção e você acha que está causando maior diurese. Não, é porque voltou ao normal, entendeu? Então, diminui aí o volume sanguíneo pela menor produção de aldosterona, diminuindo também a pressão arterial. Isso causa, né, redução do trabalho do coração, o coração não bate com força, porque imagine os vasos sanguíneos tudo pequenininho, o coração tem que bombear com muita força para que esse sangue consiga circular ali dentro do corpo. E também, como eu falei, né, espera aí, Vidai, que eu vou responder você. E o aumento da bradicinina, porque a ECA não consegue degradar a bradicinina, logo a bradicinina, ela é o responsável aí pela vasodilatação. Porém, ao mesmo tempo que ela causa vasodilatação, muitas vezes a pessoa tem tosse seca ao tomar esses medicamentos, né, que é inibidor de ECA, certo? É porque ela causa, vamos dizer assim, uma pequena irritação nos brônquios, essa bradicinina. Então, normalmente, quem toma começa a tossir muito. Eu tusso direto. Não sei, agora nem tanto, mas vocês já perceberam que eu tossindo várias vezes quando eu estou falando. Eu paro assim porque causa tosse seca, certo? A pessoa tem essa sensação de garganta coçando, de sensação de alguma coisa no tubo digestório não, respiratório, e vontade de tossir. Então tem essa tosse seca sem secreção. Vamos ver aqui o que Daiane falou, né? Então, a tadalafila faz esse mecanismo, né? Ela faz vasodilatação, mas atua só nos vasos. Eu precisei tomar após uma cirurgia para estimular sangramento. Percebi que ela acelerou meu coração. Passei mal. Porque a tadalafila, ela é um medicamento. Já percebi tosse em tu. Achei que era resfriado. Não. Eu já percebi isso que é porque tomando esse medicamento. Aí sim, a tadalafila, ela inicialmente é para tratar o coração, certo? A dosagem tem que ser muito pequena, porque ela estimula muito o coração. É como se, eu não sei
Eu vou pegar ali meu celular para não dar uma informação errada, certo? Mas eu estou pensando numa coisa e vou falar aqui. Aí, por enquanto que eu estou pesquisando aqui para responder a Dayana, eu vou vendo os outros. Então, a bradicardia sinusal pode ser um dos efeitos comuns dos fármacos de IECA? Não, a bradicardia ela é causada pelos beta-bloqueadores, porque o IECA ele não tem nada a ver com o coração, tá certo, Josiane? Tadalafila. Ele não tem nada a ver. Agora, por exemplo, os beta-bloqueadores, ele inibe o batimento acelerado do coração. Então, nesse caso, eu tomo justamente para não ter arritmias cardíacas. Porque algum tempo atrás, meu coração estava batendo 240 batimentos por minuto, ou seja, muito alto. Aí eu tomo esse beta-bloqueador justamente para inibir, não causa bradicardia em mim, porque meus batimentos é acelerado, mas estimula ali, fica em 80, 60. Claro que já chegou, quando eu estou em repouso, chega a 40 e pouco, certo? Mas é normal, já é chamado de bradicardia sinusal, justamente isso. É os beta-bloqueadores que causam bradicardia, certo? Aí Marili falou, né? Minha mãe também tosse bastante, já percebi a tosse, mas ela tosse porque toma algum desses medicamentos, é Marili? Toma, aham. Faz muitos anos que ela toma. Esse já é, né? Então, essa tosse seca é Isso. relacionada a ele mesmo. Olha aqui, ó. Isso mesmo, Daiane. Ele é um ótimo dilatador do sistema cardiovascular. Melhora a função endotelial porque ele libera o óxido nítrico. Lembra que eu falei para vocês do óxido nítrico, que é um vasodilatador do nosso corpo também, que é liberado dentro do corpo, dentro do vaso sanguíneo, né? É, pode melhorar a capacidade ao exercício também. Ele é utilizado para pessoas que têm hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca, porque ele diminui a sobrecarga do coração. Por exemplo, aqui, ó, olha uma observação. Eu tomo isordio, que é dinitrato de isosorbida, certo? Que é liberação, que libera NO, certo? Logo, eu já tomo um vasodilatador. Ele não é recomendável, por exemplo, se eu quisesse o médico passasse para mim a tadalafila como objetivo de vasodilatador, não poderia, porque pode causar a morte pela diminuição perigosa da pressão arterial, porque tomando dois vasodilatadores aí a pressão ia cair muito e eu ia de arrasta para cima. Isso aí. Aí aqui, é comum quando uma pessoa toma IECA e o coração bate mais rápido para compensar essa pressão baixa relacionada à medicação. Isso só acontece com pode ser um dos efeitos adversos, mas normalmente o coração ele bate mais acelerado, né, para compensar em efeitos rebote. Por exemplo, você está tomando medicamento, por exemplo, se você toma esse medicamento todo dia às 6 da manhã, né, 6 da manhã e 6 da noite, o corpo já se adaptou em 12 horas ali. Então, o fármaco, ele tem seu pico, vamos dizer assim, depois de 2 horas da ingestão, e ao passar do dia, ele vai diminuindo. Quando ele vai chegando perto das 6 da noite, você toma outro, porque vai ter outro pico, e vai diminuindo até as 6 horas da manhã do outro dia. Algumas pessoas não têm um horário fixo para tomar. Então, o que acontece? Tem aí
diferenças, toma o medicamento de 6 da manhã e toma 5 da tarde, e depois toma 4 da manhã e depois toma 10 da manhã, aí fica aquela doideira. Às vezes o efeito do fármaco vai passando ou fica demais e o corpo entra em estado rebote. Que o que é estado rebote? O contrário do que era para fazer. Se o outro está diminuindo a pressão, está normalizando ali o batimento cardíaco, o efeito rebote é o contrário. A pessoa já tem ali a descompensação daquilo. Isso acontece muito em pessoas que cessam o tratamento de algum medicamento sem o desmame. Aí a gente diz que causa efeito rebote também. Isso acontece em qualquer coisa. Uma pessoa que fez dieta e do nada para a dieta, a pessoa engorda muito mais rápido, então tem o efeito rebote. Por exemplo, se eu tomo um medicamento beta-bloqueador que diminui o batimento cardíaco, se eu demorar um pouquinho ali, se eu demorar um pouquinho ali, o meu coração já começa a acelerar, porque é o efeito rebote, e é exatamente isso, o coração tenta compensar. É como se ele tivesse assim, ó. Esse medicamento está fazendo com que eu bata devagar, bata devagar, bata devagar. Qualquer oportunidade que eu tiver de quando esse medicamento não tiver, eu vou com tudo. É isso que o coração pensa. Aí vem o efeito rebote, aí vem com tudo. Aí, normalmente, quando a pessoa vai tomar o medicamento de novo, demora um pouco de tempo para regularizar. Aí a pessoa fica passando mal, aí sente o coração, sente palpitação e etc. Aí isso serve para qualquer coisa. Imagine Marili tá ali fazendo a dieta, né? Ela não come doce de jeito nenhum. Mas do nada, ela botou um confeitinho na boca. Aí despertou. Eita! Aí daquele confeitinho vem um pacote de confeito, vem um negócio, vem um efeito rebote. O cérebro começa, ó. Come, 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 é doce, é bom, é bom, é bom, é bom. Lá vai Marili ali, ó, comendo de vez. Se a pessoa não se controlar, normalmente não é controlável o efeito rebote. Ele tem que ter muita disciplina ali para não ir com tudo, né? Então, os principais medicamentos da IECA, que é terminado em O, captopril, enalapril, lisinopril, rimopril, perridopril, benazepril e etc. Indicações terapêuticas. Como a gente pode tomar esses medicamentos? Lembrando que são medicamentos controlados e tem que ser passado pelo médico, viu? Não é, apesar que é controlado e eu pego com a receita específica, mas se eu quiser comprar pelo iFood ou quero delivery, eu compro. De boa. Quantas vezes já fiz isso com preguiça de ir no comércio comprar? Mas não pode, né? Porque é um remédio controlado. Mas, né? O povo, a indústria farmácia só quer vender, tá nem aí. Aí vem aqui, ó. Hipertensão arterial, né? Reduzir, mas às vezes pode causar tontura, alguma coisinha. Você pode sentir um negocinho no né? O meu precisa. Inclusive, a minha receita, ela é assinada todo mês pela farmácia. E tem um tempo de 6 meses, certo? Todo mês elas assinam lá, grampinham um papelzinho, meu nome fica lá para você ter noção. Eu só compro com a receita, se eu for na farmácia. Apesar que se eu comprar pela internet chega do mesmo jeito. Se eu perdesse a receita, agora tem um detalhe, né? Eu não compro, como eu falei, né? Eu pego de graça. Para eu pegar de graça, eu preciso da receita. Agora, se eu for comprar, eu tenho que. Posso comprar sem receita mesmo. É só chegar, quero Isordir 10 miligramas. Mas eles são, de acordo com tudo, né? Com a lei, remédio controlado, que tem que ser tomado, tem que ser. Inclusive, tem embaixo, né? Venda apenas sobre prescrição médica. Ou seja, só com prescrição médica pode pegar ele. Aqui, ó. Insuficiência cardíaca, porque melhora a função cardíaca e diminui a mortalidade, né? Pós-infarto, para dar um negocinho ali no coração, né? Dar uma acalmada no coração. Nefropatia diabética, né? Problema nos rins, protege os rins. Ou uma doença renal crônica, como a progressão da insuficiência renal, né?
Principalmente quando o exame está relacionado aqui a uma perda de proteína, que é a proteinúria. Vantagens: reduzem os eventos cardiovasculares, exerce importante efeito protetor nos rins, diminui mortalidades. Deixa eu só terminar aqui, vi que quem levantou a mão fala. Diminui a mortalidade de insuficiência cardíaca, são eficazes para tratamentos com associação com outros antihipertensivos, certo? Não dá efeitos ali a combinação de 2 ou mais medicamentos, como por exemplo, eu tomo 3 de uma vez, né? Não altera significativamente os níveis de glicose e nem colesterol. Pode falar. Então, Renan, você acabou de falar a respeito da doença renal, né? Esses medicamentos são usados para como eles podem ser usados para proteger pessoas que têm diabetes, alguns tipos de diabetes, como diabetes mellitus. E você ontem comentou que você toma os medicamentos todos de uma vez, para não perder o horário. Sim. E agora você falou a questão dos horários, né? 6 da manhã, 6 da noite, para não desregular. Isso. Em você, por exemplo, você não tem uma doença, porque você toma um ICA e você também toma bloqueador, né? Não é isso? E tomo também um liberador de NO. Isso. E eles não acabam dando um estalo em você, de alguma maneira, você não sente diferença? Porque O que seria esse estalo? Por isso que eu estou perguntando. O que seria esse estalo? Só entende pra você, para tomar o remédio, toma tudo de uma vez. Só que aí, às vezes, 90% eu sinto um pouquinho de tontura, uma dorzinha de cabeça, que passa logo. Aí eu falo, desculpa o termo, tomei a M do remédio tudo junto, me deu logo um quiquito. Por que eu tomo tudo junto? Porque quando eu estava internado por causa do coração, o médico me passou tudo junto também. Eu tomava tudo junto. Então, depois eu pesquisei, eles não têm interação medicamentosa, porque cada um vai ter uma função totalmente diferente. Como eu falei, né? Não pode tomar, eu tomo de nitrato de isosorbida, que é o Isordil, que é liberador de NO. Eu não poderia tomar o Tadalafila, que também é um liberador de NO, porque eles têm a mesma função, certo? Então minha pressão ia lá para baixo. Como é beta-bloqueador, diminui o batimento cardíaco. O outro inibe a produção de angiotensina 2. Né? Então, ele ativa a bradicinina, que já atua nos receptores alfa-1. E o outro faz liberação de NO. Então, cada um tem a sua função específica, uma região específica do corpo. Eu sinto sim. Ações diferentes. Eu sinto sim tontura, porque já é esperado, porque eles vão baixar a minha pressão de todo jeito. Sinto dor de cabeça breve também. Mas normalmente eu tomo antes de me alimentar, eu já acostumei meu corpo para ter uma ação mais rápida. E se eu ia falar um negócio a vocês, ainda bem que tu falou isso, viu? Eu tomo o medicamento 1 hora antes de jantar, certo? Não, 1 hora antes de jantar, para não ter interação medicamentosa com o alimento. Ou se eu já tiver comido 2 horas após a alimentação. Por quê? E eu bebo com muita água já para ele ser absorvido logo e ir embora para o meu corpo já fazer sua ação. Porque quando você toma o medicamento que não agrida o estômago, viu? Que os meus não agridem o estômago. E ele interage com o alimento, a eficácia do medicamento ela diminui, certo? É por isso que não se pode tomar medicamento com leite, com suco, com refrigerante, porque ele tem interação medicamentosa com as partículas do alimento e alguma dessas partículas pode converter em outro produto, né, outro substrato, que não é o medicamento em si e não causar a eficiência que ele teria que tomar, que teria que ter, certo? Então, beber com água. Agora, tirando, por exemplo, eu tomei um remédio contra a giardia, porque
eu estava com giardia, eu fiz o exame e causou giardia. Se eu tomasse o remédio puro, poderia causar irritação gástrica, enjoo, tontura, um monte de coisa, né? Aí eu tinha que tomar ele logo após alguma alimentação pesada, para que ele pudesse interagir com o alimento e ser absorvido com o alimento, não apenas com água. Então vai depender do medicamento e da força que ele tem, entendeu? Como medicamento, ele não irrita o estômago, então você toma ele sozinho, porque a eficácia dele sempre, né? Eu até pesquisei isso, sempre 1 hora antes de se alimentar, que o medicamento tem seu efeito de 20 a 30 minutos, você já começa a sentir o efeito, ou 2 horas após a última alimentação pesada, certo? Ali ele vai surtir o efeito e não vai interagir tanto com o alimento. Essa questão do horário, o meu endocrinologista me alertou a respeito disso, porque eu fazia essa, né, me alimentava e tomava logo em seguida, porque era o horário que eu tinha no trabalho, tomava logo em seguida a medicação. Aí eu falei isso e não estava passando, meus sintomas continuavam e tal. Aí eu fui ao endocrinologista e ele me fez esse alerta, ele me deu esse alerta. E sobre a questão da proteção dos rins para as pessoas com diabetes, né, no caso das doenças renais. Nesse caso, essa proteção é simplesmente pela diminuição da pressão, porque o rim já está danificado. E vocês observam aí que retardam a progressão. Ele não impede a progressão, a pessoa vai ficar com insuficiência renal e pode progredir para uma coisa maior. Mas ela diminui a pressão e a diminuição da perda de proteína. Porque se eu diminuo a pressão, a filtração lá dentro do rim não diminui, certo? É a mesma coisa que eu pegar água. Vocês já viram fazendo queijo, né? Pega o queijo, aí pega aquele líquido, bota num paninho, certo? E deixa. Sim. Se deixar, só a água passa. Vai passando, vai passando. Se você apertar, até pedaço dos queijinhos ali vai embora. Ou seja, é isso que ele faz. Quando diminui a pressão, ele só deixa a água passar. Agora, se eu tiver com hipertensão, é como se eu apertasse aquele pano e em vez de só o líquido passar proteína, lipídio, vai embora com tudo. Então, ele retarda e protege nesse sentido. Mas não vai, tipo, melhorar o rim, um medicamento específico para o rim, não. Ele só vai controlar a pressão arterial e proteger o rim ali contra a pressão do sangue de uma pressão arterial muito alta. Ah, entendi. E só para fazer uma adenda, o Rodrigo falou, precisa de receita. Aqui, eu e o Rodrigo, a gente é amigo de faculdade. A Sim. gente consegue comprar, eu consigo comprar até psicotrópico. Eu tomo alprazolam. Hoje mesmo eu precisei comprar alprazolam e eu não precisei da receita. Infelizmente, algumas farmácias, elas não nos solicitam a receita. Então, dá para a gente adquirir os medicamentos que são passados por médico, né? Eu tenho as minhas consultas, tenho a indicação médica, mas se eu não tiver com o meu pedido, eu consigo comprar normalmente. Assim, é bom e é ruim, né? É bom porque quando É, é bom para quem precisa, realmente precisa. Quando você está no comércio, aí esqueceu, vai lá, pegou sem prescrição, né? Você tem, tá guardado em casa, mas para quem precisa, imagine para aquelas pessoas que usam como droga, né? e a gente vê que aqui, infelizmente, já teve até um caso de uma pessoa tomar além, né, e vir a óbito, porque, Justamente. porque acaba adquirindo a medicação sem a prescrição Ah, nessa rede determinada que a gente tem aqui. O Rodrigo está aí falando que isso é bem comum por aqui. Infelizmente, realmente, é bem comum por aqui pra gente. porque nesse Só caso uma a pessoa não vai saber qual a dose mínima, a dose máxima. Gente, tem uma coisa. isso. Eu até falei há algum tempo atrás, quem toma dipirona aqui? Né? Várias pessoas, acho que é um dos mais comuns, né? Paracetamol.
Eu tomo. Nimesulida. Raramente. Mas já tomou, né? Nimesulida, nem pense. Porque nimesulida agora, já saíram estudos mais recentes, nimesulida está causando insuficiência renal, problemas inflamatórios, certo? É uma coisa bem grave. Diclofenaco de potássio, de sódio, dependendo da dosagem, pode causar problemas, principalmente de potássio, né? Pode causar problemas cardiovasculares, como a gente viu ontem. O excesso de potássio pode causar parada cardíaca. Dosagens de dipirona acima do recomendado pode causar leucopenia, diminuição das células brancas do sangue, podendo se intensificar, né, para um câncer. Qual é o nome do câncer de sangue mesmo? Leucemia, certo? O paracetamol pode causar um subproduto tóxico em doses a mais do que o recomendado, que é o N-acetilparabenzoquinona. Eita! Ele causa cirrose hepática, pode causar problemas hepáticos, falência hepática. Então, tudo tem um limite, certo? Alguns medicamentos já estão sendo retirados, né? A comunidade científica já diz, não tome, não foi retirado ainda pela Anvisa, pelas coisas, mas vamos lá, tem que ter uma quantidade máxima. Lá vai eu, a quantidade máxima de paracetamol por dia em miligrama é 2.000 miligramas, que é 2 gramas de paracetamol. Imagine, aí vem uma pessoa que está com muita dor de cabeça, tomou de manhã, não passou, aí toma de meio-dia outro comprimido de 500, não passou. Aí vai tomando durante o dia, causa intoxicação e problema hepático por causa disso. Então as pessoas não têm conhecimento do máximo e do mínimo, principalmente do máximo, né? E desse máximo ele passa, aí daqui a pouco, no outro dia, começa a tomar porque não sentiu nada no primeiro dia, aí toma um monte de dipirona, aí mistura com paracetamol, aí tá com a garganta inflamada, toma nimesulida, aí vai aquele negócio, daqui a pouco tá podre por dentro e não sabe por quê. Mas é Ai, assim Paulo, eu mesmo. queria que a minha filha estivesse escutando você falando agora. Que olha, ô criatura com 22 anos para se entupir de dipirona. Aí a dipirona não faz efeito, ela vai e caça a nimesulida. Ó, eu queria muito que ela estivesse aqui agora. Pena que ela tá trabalhando. Gente, eu tomo remédio, vocês viram, né? Que eu tomo praticamente a farmácia toda. Eu só tomo esses remédios porque eu tenho que tomar. Mas, por exemplo, se eu tiver com uma dor de cabeça, eu não tomo remédio. Eu espero ela passar. Eu só vou tomar algo, eu só vou tomar algo mesmo. Por exemplo, se a dor de cabeça tivesse insuportável, eu tivesse com enxaqueca muito forte, que isso nunca aconteceu comigo, mas se eu tiver com a dor de cabeça que seja constante, mas eu sei que depois vai passar, ou com a febre, né? Febre tem que tomar. A gente é o único animal que a febre mata, né? Todo animal, até uma formiga tem febre. Se vocês não sabem, tá sabendo agora. Mas é um mecanismo de defesa do corpo a matar o patógeno. Nós, mamíferos, principalmente os humanos, temos febre, mas a gente morre com isso, porque tem um excesso de. O termostato do nosso corpo ele disfunciona ali. Que a gente tá com febre, mas sente frio ao mesmo tempo. É uma doideira que o nosso corpo faz. Então, ali, né? Eu sempre tô assim, né, tomando os remédios. Se o médico prescreveu, que eu tomo além desses, tomo outros também para controlar a gordura do meu sangue, que está muito desregulada, ninguém sabe o que é. Aí eu tô tomando remédio ali, porque o médico passou, mas se não tivesse dor de cabeça muito forte, uma febre, né, que a gente morre com a febre, aí eu tomo o negócio aí. Mas se não for, tá de boa, eu vou seguindo. Resfriado mesmo. Eu não tomo remédio contra a gripe, eu prefiro coisas naturais, beber um suco, comer uma laranja, beber suco de acerola.
prevenir a gripe, eu prefiro do que ficar me entupindo. Inclusive, o nome de algumas farmácias é chamado de quê? Drogaria. Droga é qualquer substância que modifica quimicamente o nosso corpo. Então, a gente está tomando uma droga ali dentro, está modificando o nosso corpo, certo? Que às vezes pode ser sarada por um tratamento natural, uma boa alimentação, bebendo água, que não seja, se vocês observarem, uma gripe, você está com gripe, e tomar um antigripal, um antiviral, um Benegripe, alguma coisa, a gripe vai passar ao mesmo tempo se você estivesse comendo direito. Se vocês observaram isso, porque o sintoma de uma gripe passa entre 7 dias ou menos, né? Começa, se intensifica, depois vai diminuindo. É isso que vai, não adianta não, porque antiviral, anti-resfriado, é para prevenir o resfriado, não vai adiantar nada se você já está com resfriado. O negócio é doido. Super concordo com você, até porque eu perco muito horário de medicação quando é um medicamento com horário controlado. Eu prefiro, eu fiz fitoterapia, né? Então eu prefiro os fitoterápicos, as ervas, os chás, para esses mais comuns, do que ir eu só vou mesmo no extremo. Vou ao médico sempre, me consulto sempre, né? Até porque eu comentei ontem que eu tinha obesidade, necessito das medicações corretamente. Mas se tiver uma dor de cabeça, um resfriado, uma dor de barriga, eu prefiro tratar em casa com algo natural do que estar indo para depois precisar tomar mais medicamento. Porque eu acho que o nosso corpo ele vai absorver tudo direitinho, mas em algum momento vai dar algum outro tipo de problema. Isso. Agora, minha filha, só Jesus na causa, e ela não gosta de médico. Eu falei que ela está fazendo a faculdade errada. Ela tinha que estar fazendo medicina. É a mesma coisa que eu postei um vídeo lá. Eu postei um vídeo lá no grupo de nutrição em que uma nutricionista ela condena o uso da creatina. Aí eu fui entender por que ela condena. Ela fala, né? Se uma pessoa está fazendo academia e está se alimentando normal, né? Fazendo a sua dieta, rica em proteína, fazendo tudinho certinho, bebendo água tudinho, não precisa de creatina, porque creatina a pessoa toma para suplementar quando a pessoa está com deficiência, certo? Se a pessoa já tem uma alimentação saudável, já tem tudo, a pessoa não precisa tomar creatina, certo? Outro detalhe, aí as pessoas não têm uma alimentação regulada, come de qualquer jeito, come salgadinho, vai para academia, toma creatina achando que vai ajudar em alguma coisa. Não vai, porque o corpo está todo desregulado. E outro detalhe, a creatina no corpo, ela é uma proteína. E lembra daquele. Não sei se vocês lembram, que a gente já discutiu isso lá atrás, né? Se a creatina é uma molécula grande, certo? O nosso corpo absorve creatina? Não, não vai absorver. O nosso próprio corpo digere a creatina que você está comendo. Ele vai digerir, formar substratos pequenininhos para que dentro do seu corpo seja formada a creatina de novo. E normalmente vários desses substratozinhos não vai formar creatina. E ainda dentro do nosso corpo, essa creatina, né, ela é armazenada em fosfocreatina dentro do músculo para dar energia, para a pessoa ter mais disposição para pegar peso, entendeu? Só que tem um detalhe, o nosso corpo, além disso, né, de ter o metabolismo da creatina, tudo. E quando a creatina ela para de funcionar, ela forma creatinina. E creatinina é um substrato não utilizado pelo nosso corpo. Então, ela tem que ser 100% excretada. É por isso que pessoas que fazem academia, ela tem uma creatinina elevada. E a creatinina elevada em pessoas que não fazem academia normal pode indicar perda de função renal.
porque como ela é 100% excretada, se tem o excesso de creatinina dentro do corpo, né, indica aí que o rim não está funcionando direito. Então, a gente tem aí efeitos adversos desses inibidores de ECA, né, que é a tosse seca, como eu já falei, hipotensão, né, diminuição exacerbada da pressão arterial, hipercalemia, excesso de potássio no corpo, certo? E pode causar parada, dependendo da concentração. Angiodema, é muito raro, mas pode acontecer, né? Que endema, né? Água acumulada em determinadas regiões, como face, língua, vias aéreas, e pode causar tontura, dor de cabeça, fadiga ao correr. Eu não consigo correr por causa desses medicamentos, certo? Eu sinto muito cansaço. Às vezes por exemplo, vou pegar uma coisa no chão e levanto, já dá muito cansaço, certo? Contraindicações. Não pode utilizar quando a mulher está grávida, pode ter hipercalemia, como eu falei, excesso de potássio, estenose bilateral das artérias renais, ela perde a função das artérias renais e, como eu já falei, né, angiodema, né, esses acúmulos de água em regiões específicas. Normalmente, ele tem interações com diuréticos poupadores de potássio. Eu vou fechar aqui a porta do quarto. Então, eles interagem com os diuréticos poupadores de potássio, certo? Então, não pode tomar, porque já está retendo ali, já está retendo potássio. Então, poupadores de potássio não dá certo, né? Vai causar hipercalemia mais ainda. Eles reagem com suplementos de potássio, não pode por causa da hipercalemia. Anti-inflamatórios não esteroidais, que é outra classe de medicamentos, que são os AINES, não pode tomar, porque quando a pessoa toma anti-inflamatório, tomando esses inibidores da ECA, pode diminuir o efeito dele. E outros antihipertensivos. Tem que ver ali quais são os antihipertensivos que não reagem ali com esses medicamentos. Certo? Essa última partezinha é menor, que são os bloqueadores da angiotensina 2, como a gente já viu, que são os receptores AT1. A angiotensina 2 não age ali. Justamente, isso aí mesmo. Então, aqui, ó, os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, a gente tem, né, que foi, que a menina perguntou ontem, né, olmesartana, olha aí, o BRA, losartana, e vocês observam, né, que a maioria dos inibidores de angiotensina dos receptores termina em ana, tá vendo? Um em il e o outro em ana, principalmente. A gente tem condesartana, ibesartana, na verdade tudo termina em sartana, né? Losartana, olmesartana, telmisartana, volmesartana e assim sucessivamente. Então, esses inibidores dos receptores de angiotensina 1, a gente tem, né, a dosagem mínima na primeira coluna, a dosagem máxima na segunda coluna é a quantidade de vezes que pode tomar por dia, ou seja, apenas um. Alguém toma losartana aqui ou mesartana e só toma uma vez por dia? Eu tomo losartana. Uma vez por dia? Meu médico receitou 2 vezes. Quantos miligramas? 25. Como a dose máxima é 100, né? Então tá dentro aí do esperado. Então, aqui, ó, a mesma coisa. Ele está auxiliando o tratamento da pressão arterial, insuficiência cardíaca, doença renal, porque se eu trato hipertensão, auxilia na manutenção dos outros sistemas. Eles inibem, né, o receptor AT1 de angiotensina 2, certo? Olha aqui, ó. Diferente do IECA que a gente acabou de ver, o BRA não impede a formação de angiotensina 2. Esse produto ele é formado, ele só bloqueia a ação dos receptores, ou seja, ela não consegue atuar no vaso sanguíneo. E a gente já sabe a função da angiotensina 2 que eu já falei. O BRA, bloqueando o AT1, causa vasodilatação, redução da pressão arterial,
menor liberação de aldosterona, né? Então não tem retenção de líquido, reduz a sobrecarga do coração e a proteção do rim. A proteção do rim, você já sabe o que é, não é melhora o rim, ele melhora ali a pressão de sangue que chega nesse rim, certo? Indicações terapêuticas, pessoas que têm hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, é a mesma coisa do outro. Nefropatia diabética, doença renal. Nesse caso, não causa tosse seca, não causa tosse seca justamente porque ele não está inibindo a ECA, certo? Então a ECA inibe aquele vasodilatador que a gente acabou de ver. Então ele não vai causar irritação nas vias aéreas, logo vai ter tosse seca, né? Vantagens: é um excelente no controle da pressão arterial, proteção cardiovascular e renal, certo? Não aumenta significativamente a bradicinina, como eu acabei de falar, ela continua sendo inibida, então não causa tosse seca. Efeitos adversos: pode ocorrer hipotensão, diminuição exacerbada da pressão, hipercalemia, aumento de potássio, pode, junto à hipotensão, né, tontura, aumento da creatinina em alguns pacientes. Então, tem que avaliar que tipo de medicamento. Lembra que a creatinina avalia a função renal. Então, tendo aumento de creatinina, é bom perguntar que tipo de antihipertensivo ele toma, porque pode ser um falso positivo para problema renal, né? Angioedema é raro, a mesma coisa dos IECA e ainda é menos frequente que o IECA, né? Então, é contraindicado para gravidez, hipercalemia importante, né? Excesso de potássio, pode causar aí, né? Não pode ser administrado em pessoas que têm algum problema nas artérias renais, insuficiência renal grave, não pode administrar. Agora, vê aí, né, se a pessoa pode ou não, isso vai depender do médico, dos outros exames, tudo tem que ser correlacionado. Interações medicamentosas, a mesma coisa do outro. Como ele aumenta a quantidade de potássio, então tudo que aumente a quantidade de potássio tem que ser tirado, como os diuréticos poupadores de potássio, suplementos de potássio, anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios também reduzem a eficácia desses antihipertensivos e também avaliar outros antihipertensivos que têm a mesma função, que podem potencializar a redução arterial. Isso aqui é o que eu já falei. E os psicotrópicos, a aula não está pronta, vai ser outra aula que a gente vai ter, que esse aí vai avaliar a cabeça, né? E a gente finaliza nossa aula, né? A parte 2 aí dos